Em 1985, os habitantes do condado de Los Angeles e seus municípios vizinhos estavam apreensivos. Um assassino em série sem piedade invadia casas durante a noite para praticar atos contra vítimas inocentes. Este é o caso detalhado de Richard Ramirez, o perseguidor noturno. Então já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal que eu te conto como tudo aconteceu. Richard Ramirez nasceu na cidade de El Paso, no Texas, em 29 de fevereiro de 1960. Ele era filho de Julian, um ex-oficial que exercia atividades como ferroviário, e sua mãe se chamava Mercedes Ramirez. Ela se dedicava aos afazeres domésticos. Ao todo, esse casal teve 5 filhos, sendo que Richard era o caçula. Infelizmente, Julian, o pai de Richard, enfrentava questões relacionadas ao álcool e ocasionalmente perdia o controle, resultando em episódios de violência física contra sua esposa e os seus filhos. Quando tinha 6 anos de idade, Richard recebeu um diagnóstico de epilepsia, especificamente do tipo lobo temporal, ou também chamado de TLE. Ele experimentava episódios de desmaio e era frequentemente hospitalizado. Aos 10 anos, ele começou a consumir álcool e maconha, manifestando também um comportamento mais agressivo. Aos 12 anos, as disputas com seu pai eram tão intensas que ele optava por passar noites em um cemitério, evitando assim permanecer com ele. Um dos indivíduos mais próximos de Richard era o seu primo chamado Miguel Ramirez, que era um ex-militar e teve experiência de serviço na Guerra do Vietnã. Os dois eram como irmãos, e Miguel protegia muito Richard. Miguel se gabava dos atos que ele tinha praticado durante a guerra, como por exemplo invadir casas, abusar de mulheres e ceifar a vida de seus inimigos, inclusive decapitando os corpos. E esses relatos deixaram uma forte impressão em Richard. Miguel lhe dava até mesmo algumas instruções sobre estratégias de guerra, escapismo e invasão domiciliar. Em maio de 1973, Richard estava na residência de Miguel, quando este se envolveu em uma discussão acalorada com sua esposa Jessie. A contenda escalou de tal modo que Miguel disparou fatalmente contra o rosto de sua esposa, resultando em uma morte imediata, com Richard testemunhando todo o ocorrido. Mais tarde, Miguel foi considerado inocente por motivo de insanidade e encaminhado a um hospital psiquiátrico. Em seguida, Richard foi viver com sua irmã mais velha, Ruth, e seu marido, Roberto, outro indivíduo que exercia uma influência negativa sobre ele. Roberto gostava de sair para caminhar à noite e observar mulheres através de janelas, e ele começou a levar Richard para essas caminhadas noturnas. E em 1977, Miguel se juntou a eles após sair do hospital psiquiátrico. Quando Richard Ramirez completou 14 anos, ele começou a fazer o uso de LSD com frequência, sendo que isso tomou muita força após Richard ter sido incentivado por seu primo Miguel. Ele também passou a se encantar pelo autismo, algo que mais tarde traria muito impacto à sua personalidade, além de passar a ter fantasias violentas com mutilação. Nessa época, Richard arranjou trabalho em um hotel local e começou a usar as chaves para acessar os quartos e furtar os clientes enquanto eles dormiam. Ele chegou até mesmo a tentar abusar de uma mulher em um dos quartos, mas acabou sendo pego pelo marido da vítima. Mais tarde, esse casal optou por retirar as acusações devido à sua residência em outro estado e à impossibilidade de comparecer ao Texas para dar seguimento ao caso. Naquela fase, Richard deixou os estudos buscando sustento por meio de trabalhos informais e pequenas atividades ilícitas até 1982, quando ele decidiu partir para a Califórnia. Nessa época, ele começou até mesmo a fazer o uso de cocaína e logo ficou dependente, aumentando assim a quantidade de roubos e furtos para conseguir mais dinheiro para sustentar o seu novo vício. Durante esse tempo, ele vagou entre São Francisco e o condado de Los Angeles, antes de ser detido e registrado pelas autoridades. Uma observação bem rápida: este canal, o Caso Detalhado, aborda casos criminais bem sensíveis e por vezes os roteiros são muito fortes, o que pode levar à limitação ou até mesmo à restrição da monetização do YouTube. E essa restrição acaba impactando na capacidade de manter o canal funcionando de forma sustentável. É por isso que eu convido você a se tornar membro desse canal. Com uma pequena quantia mensal, você nos ajuda a cobrir os custos de produção e manter a qualidade do conteúdo que nós oferecemos. Desde já eu agradeço pelo apoio e por fazerem parte da nossa comunidade. Agora continuemos com o vídeo. Em março de 1985, Richard Ramirez agrediu
de uma jovem de 22 anos chamada Maria Hernandes. Ela estava entrando pela porta da garagem de sua casa quando foi abordada por ele. Ele disparou contra ela com uma arma de calibre .22, porém ela sobreviveu devido à bala ser desviada por um molho de chaves que ela segurava em suas mãos. Caída no chão, ela simulou estar morta enquanto Richard invadia sua residência. Infelizmente, sua colega de quarto, Dale Okazaki, não teve a mesma sorte, e ao ouvir os disparos, ela se escondeu atrás do balcão da cozinha, mas Richard a encontrou e a atingiu fatalmente com um tiro na testa. Maria então circulou a casa e tentou acessá-la pela porta da frente, presumindo que o criminoso deixaria o local pela porta da garagem, mas não foi isso que ele fez, e ela acabou se deparando com ele novamente. Pela aparência dele, Maria disse que ele ficou bastante surpreso em vê-la, haja vista que ele já havia disparado contra ela na garagem dos fundos. E olhando para ele, ela disse as seguintes palavras: "Você já atirou em mim uma vez, precisa mesmo fazer de novo?" Mas ele simplesmente saiu andando calmamente e foi embora. O investigador encarregado desse caso foi Gil Carrilho. Ele conduziu uma meticulosa coleta de evidências na cena do crime, o que posteriormente facilitou a ligação com outros casos. Por uma coincidência extraordinária, o detetive Gil Carrilho morava ao lado da mãe de Maria Hernandes, o que tornou o caso ainda mais pessoal para ele. 40 minutos após esse ataque, Richard Ramirez fez outra vítima chamada Verônica Yu. Enquanto ela estacionava em Monterey Park, ela foi atingida 2 vezes por uma arma de calibre .22. E embora ela tenha sido levada ao hospital, infelizmente ela não sobreviveu. Naquele momento, os detetives ainda não haviam estabelecido a conexão entre as vítimas, pois apesar do calibre das balas ser o mesmo, ainda não era possível afirmar que se tratavam da mesma arma. No entanto, haviam suspeitas, pois ambas as vítimas eram mulheres asiático-americanas com características físicas semelhantes. Maria Hernandes acabou sendo entrevistada e um retrato falado foi elaborado com base em seu testemunho. De acordo com ela, o agressor tinha aproximadamente 1,75 m de altura, cabelos encaracolados, olhos pretos e afundados e apresentava dentes tortos. Ele também usava roupas escuras e um boné com a escrita AC/DC. O detetive Gil Carrilho mostrou o retrato falado a um colega da delegacia do leste de Los Angeles, que observou que aquele indivíduo se assemelhava muito a um suspeito de uma tentativa de sequestro em Pico Rivera, sugerindo assim que o indivíduo poderia ser um criminoso habitual. Uma semana após os ataques, em 27 de março, Richard Ramirez invadiu uma residência nos arredores de Whittier, onde encontrou o casal Vicente e Maxine Zazara dormindo, e ele efetuou um disparo contra a cabeça de Vicente, resultando em sua morte imediata. O barulho do disparo despertou Maxine, que foi agredida e posteriormente amarrada por Richard. Enquanto ele pressionava ela por informações sobre a localização de joias e outros objetos de valor, Maxine conseguiu se libertar e alcançou uma espingarda que eles escondiam embaixo da cama. Ela tentou atirar em direção a Richard, porém descobriu que a arma não estava carregada. Richard, enfurecido, disparou 3 vezes contra Maxine, resultando também em seu falecimento. Além disso, ele desenhou uma cruz invertida no peito dela e chegou a arrancar seus olhos e colocar em um porta-joias para levar embora. Ele também chegou a tentar abusar desse cadáver, mas não foi capaz de ter uma ereção. No total, Richard tinha conseguido furtar perto de $40 mil em joias e objetos, e constatou-se também que o calibre da arma utilizada naquela noite era .22. Como a cena do crime era bastante parecida com a cena do primeiro ataque, os detetives chamaram Gil Carrilho para verificar. Ele conseguiu encontrar uma pegada, provavelmente no tamanho 43 ou 44, que seria importantíssima para conectar casos que viriam a acontecer posteriormente. Durante o período em que esses ataques aconteciam, havia também outro criminoso que invadia casas em Los Angeles, mas com o objetivo de sequestrar crianças. Elas eram levadas pelo criminoso, estupradas e depois eram libertadas. Aconteceram pelo menos 4 ataques desse tipo e o criminoso passou a ser chamado de bicho-papão. Uma das vítimas foi Anastasia Oronas, com 6 anos de idade naquela época. Na noite do crime, ela se lembra que alguém a acordou e a levou para fora pela janela. No momento, ela chegou a pensar que fosse alguém da família, mas ele a colocou no banco do passageiro de um carro e saiu dirigindo. No veículo, o criminoso disse para Anastasia abrir o porta-luvas, e mesmo com certa hesitação, ela fez o que ele pediu e acabou vendo uma arma dentro do porta-luvas. E então ele disse, só para você estar ciente do que tem aí dentro. Quando o carro parou, ele colocou Anastasia dentro de uma mala e orientou ela a fazer apenas o que ele mandasse. Depois de um certo momento, quando ela foi tirada da mala, ela já estava dentro de uma residência bastante sombria e muito desarrumada. Além disso, recordava-se vagamente de ouvir um rádio tocando algumas músicas da Madonna.
Após ele praticar vários abusos contra ela, ele simplesmente mandou que ela voltasse para dentro da mala. Depois de colocá-la no veículo novamente, ele andou alguns quarteirões e a libertou, e disse que a deixaria em um posto de gasolina, onde ela poderia buscar auxílio e contatar os seus pais. O detetive Gil Carrilho estava suspeitando de que esses homicídios poderiam, de alguma forma, estarem relacionados aos roubos com homicídio que ele estava investigando. Entretanto, devido ao modus operandi do criminoso ser completamente distinto, encontrar alguém naquela época que compartilhasse da mesma opinião que Gil seria uma tarefa muito difícil. Após examinar o caso de um garoto que havia sido sequestrado pelo mesmo indivíduo, Gil Carrilho optou por retornar ao local onde o menino tinha sido agredido, uma construção situada no leste da cidade. Durante a investigação do local, ele descobriu uma pegada impressa no cimento que ainda estava fresco, e ao compará-la com a pegada do caso do casal Zazara, foi confirmado que elas eram idênticas. Portanto, além dos roubos com homicídios, Richard Ramirez também era o responsável pelos sequestros de crianças. Em 10 de maio de 1985, Ramirez retornou a Monterey Park e invadiu a residência de um casal Bill e Lillian Doy. Ao avistar o invasor, Bill tentou alcançar uma arma que ele possuía em casa, porém Richard foi mais ágil e disparou contra seu rosto. Quando Bill caiu no chão, Richard o agrediu até deixá-lo inconsciente. Após isso, ele entrou no quarto do casal, amarrou e abusou de Lillian e por fim roubou vários objetos de valor. Bill não resistiu, porém Lillian sobreviveu e conseguiu descrever o invasor. Logo após isso, a polícia deteve o seu primeiro suspeito, um homem chamado Arturo Robles. Ele representava algumas características semelhantes aos retratos falados e foi capturado enquanto perseguia mulheres com seu carro. Quando os policiais investigaram a casa de Arturo, encontraram vários materiais pornográficos. Ele foi submetido a participar de um reconhecimento. No entanto, Maria Hernandes, a principal testemunha até então, não conseguiu identificá-lo. Com o aumento dos casos, o detetive Gil Carrilho necessitava de assistência, e foi então que entrou na cena o detetive Frank Salerno. Frank já era reconhecido por sua integridade e por sua atuação em diversos casos de grande repercussão nacional, incluindo o caso dos primos Kenneth Bianchi e Ângelo Borno Jr., responsáveis pela morte de pelo menos 10 vítimas e conhecidos pelo codinome O Estrangulador de Hillside. No dia seguinte, Richard utilizou o mesmo carro para ir até a cidade de Burbank. Chegando lá, ele entrou na casa de Ruth Wilson, de 42 anos, que morava apenas com seu filho, que tinha 11 ou 12 anos de idade naquela época. Ele prendeu o garoto dentro do armário, enquanto dava ordens para que Ruth entregasse os objetos de valor. Ele também abusou dela por várias vezes, e enquanto ele praticava isso, ele ordenava que ela não olhasse para ele, do contrário, arrancaria os seus olhos. Dias depois, em julho de 1985, ele fez mais uma vítima, Mary Louise Cannon, uma viúva de 75 anos que residia na cidade de Arcádia. Ele agrediu a senhora até deixá-la inconsciente e em seguida utilizou uma faca de açougueiro para golpeá-la repetidamente, mesmo após a sua morte. Logo em seguida, ele invadiu a residência da família Bennett em Sierra Madre, onde encontrou Whitney Bennett, de 16 anos, dormindo em seu quarto. Usando uma chave de roda, ele a espancou e tentou estrangulá-la com um fio de telefone. Whitney despertou seus pais, que a conduziram rapidamente ao hospital. Ela sobreviveu, porém ela levou muitos pontos em sua cabeça. Na cama de Whitney, onde ela foi atacada, estava um edredom, onde os investigadores encontraram uma pegada que coincidia com aquela encontrada na residência do Zazara. Posteriormente, quando era interrogado após a sua prisão, Richard chegou a explicar o porquê permitiu que Whitney sobrevivesse. No momento do ataque, quando ele testemunhou as faíscas, ele interpretou isso como uma intervenção divina pela vida de sua vítima, e por ser um ocultista, ele optou por fugir. Em 6 de julho de 1985, Richard Ramirez invadiu a residência da família Rodrigues. John e Lorraine Rodrigues estavam dormindo quando ela ouviu um ruído bastante alto. Ela despertou o marido e pediu que ele chamasse a polícia, mas como ele era policial, ele pegou sua arma e fez uma ronda pela casa. Por sorte, não encontrou nada dentro da residência, mas notou uma janela aberta, janela essa que permanecia emperrada há anos. Logo depois, com a chegada dos investigadores, eles descobriram uma pegada na lama ao lado da janela e concluíram que o Night Stalker tentou invadir a casa de Rodrigues naquela noite, mas por razões desconhecidas ele desistiu.
No dia 7 de julho, Richard invadiu a residência de Joyce Nelson, uma mulher de 60 anos em Monterey Park. Ela estava dormindo no sofá quando foi atacada até a morte. Ele aplicou tamanha força ao pisar em seu rosto que deixou uma marca nítida, a qual coincidia com as demais pegadas anteriores. Naquela mesma noite, Linda Arthur, uma das peritas que trabalhava no caso, foi despertada por gritos à sua porta. Alguém havia entrado na casa de sua vizinha, Sophie Dickman, de 63 anos. Ela tinha sido abusada e roubada, mas acabou sobrevivendo. Após o incidente envolvendo Joyce Nelson, o caso ganhou destaque na mídia, com a repórter Laurel Erickson, da NBC, sendo uma das mais ativas na cobertura. E durante uma conversa com um policial, ela inadvertidamente mencionou as pegadas. Laurel trouxe o assunto das pegadas à tona durante uma conversa com um dos detetives, que ficaram preocupados com a possibilidade do vazamento dessa informação e o suspeito se desfazer dos sapatos. Os detetives então buscaram a ajuda do chefe de polícia de Los Angeles, que interveio e propôs uma troca. Eles concederiam uma entrevista exclusiva para Laurel Erickson em troca do seu silêncio sobre as pegadas, haja vista que essa informação era muito valiosa para a polícia. Até então, as pegadas representavam a principal pista para os detetives e isso os levou a investigar a origem dos calçados que deixariam aquelas pegadas. Era uma abordagem muito arriscada. Além de ser pouco comum naquela época, a pegada poderia corresponder a um tênis popular, não contribuindo para a identificação do suspeito. Um perito forense chamado Gary Burke foi encarregado dessa tarefa. A única informação disponível era que os tênis eram pretos, conforme relatado pelas testemunhas. Gary visitou várias lojas de calçados na cidade e conseguiu determinar que o tênis do suspeito era da marca Avia, uma marca recentemente lançada e com poucos pares vendidos. Ele viajou até Portland, no Oregon, para conversar com o proprietário da marca, que também era designer de tênis. Com a assistência desse designer, Gary determinou que aquela pegada era de um tênis Avia 440, no tamanho 43. Após analisar os registros de vendas daquele calçado, constatou-se que apenas 6 unidades do modelo Avia 440, no tamanho 43 e na cor preta, foram distribuídas nos Estados Unidos, sendo 5 pares no Arizona e apenas um par na cidade da Califórnia. Neste momento, ciente de que o calçado era bastante específico, a polícia percebeu que sempre se tratou do mesmo criminoso. E depois disso, vasculhando os arquivos policiais, foi descoberto um caso não resolvido envolvendo uma pegada semelhante. O incidente ocorreu em Monrovia, onde Richard Ramirez invadiu a residência das irmãs Maybelle e Florence Collins, de 83 e 81 anos respectivamente. Essa foi uma das cenas mais violentas de todo o caso. As duas mulheres foram agredidas com um martelo, estupradas e até mesmo levaram choques elétricos com um fio desencapado. E após cometer o crime, Richard usou um batom para desenhar um pentagrama nas paredes da casa. Por elas serem idosas e viverem sozinhas, sem familiares por perto, os vizinhos só perceberam que algo estava errado 2 dias depois, quando foram dar falta delas. Quando a polícia chegou, surpreendentemente elas ainda estavam respirando e foram levadas rapidamente ao hospital. No entanto, lamentavelmente ambas não resistiram aos ferimentos e faleceram alguns dias depois. Um outro caso que também foi relacionado a Richard foi a tentativa de sequestro de uma jovem em Eagle Rock. Ela conseguiu fugir e o sequestrador escapou num carro Toyota. Logo depois, Richard foi parado por dirigir em alta velocidade. Como ele não tinha carteira, o policial fez ele esperar do lado de fora do carro enquanto ele checava com a central de polícia. Enquanto isso, Richard ouviu no rádio da polícia que uma garota tinha escapado de uma tentativa de sequestro, mas o culpado havia fugido. Com medo de ser pego, ele saiu correndo, deixando o carro para trás. A polícia levou o carro para a divisão nordeste da cidade, onde foi constatado que ele era roubado. Os detetives foram até lá para inspecionar o veículo, mas os policiais de lá não permitiram, já que agora o caso estava sob a jurisdição deles. Conforme é retratado no documentário Night Stalker, essas questões de jurisdição eram bem frequentes naquela época, já que todos os policiais de Los Angeles queriam ganhar destaque com o caso, mesmo que isso dificultasse o progresso da investigação. Infelizmente, os policiais demoraram dias para começar a examinar o veículo, que ficou exposto ao sol e ao vento, comprometendo muitas das evidências do lado de fora do carro. Os detetives Gil Carrilho e Frank Salerno, bastante insatisfeitos com essa situação, decidiram investigar o interior do veículo e encontraram um cartão de visita de um dentista de Chinatown. Ao interrogar o dentista, ele confirmou que o indivíduo suspeito esteve lá e suas características coincidiam com o retrato falado. Na ficha do dentista, o suspeito se apresentou como Richard Mina, juntamente com um endereço na Brannick Street. Os detetives foram até o local, mas logo perceberam que o endereço era falso. No entanto, essa ida ao dentista não foi em vão, pois eles obtiveram as cópias do raio-x dos dentes do suspeito.
Um dentista que era um conhecido do detetive Gil Carrilho afirmou que os dentes estavam tão danificados que provavelmente estariam doendo e que isso faria com que o suspeito retornasse ao consultório. Câmeras e policiais disfarçados foram posicionados naquele consultório, enquanto a polícia de Los Angeles instalou um botão de emergência para notificá-los caso Richard aparecesse. E, de fato, ele retornou. O dentista acionou o botão repetidamente, mas nenhum policial respondeu. Mais tarde, ele contatou os detetives que compareceram ao local e descobriram que o botão simplesmente foi mal instalado e que não funcionava. 2 semanas depois, em 20 de julho, Richard roubou um carro e seguiu para a cidade de Glendale. Lá, ele entrou na casa do casal Max e Lila Kinnaid e os atacou com um facão, antes de matá-los com um disparo na cabeça. Após isso, ele cortou os corpos e aproveitou para roubar vários objetos de valor. Naquela mesma noite, ele dirigiu até a cidade de Sun Valley e entrou na casa da família Covenant, que eram imigrantes tailandeses. Primeiro, ele tirou a vida do pai, chamado Chainarong, com um tiro em sua cabeça. Depois, ele agrediu sexualmente o filho do casal de 8 anos e a mãe, chamada Songkid. No final do ataque, ele fez com que ela entregasse os objetos de valor que ela tinha na casa e também fez ela jurar por Satã, que não estava escondendo nada dele. Os testemunhos de ambos foram cruciais para aperfeiçoar o retrato falado. Em 6 de agosto de 1985, Richard dirigiu até North Ridge e invadiu a residência de Chris e Virginia Patterson. Ao entrar no quarto, ele acordou Virginia e atirou em seu rosto. O barulho do disparo acordou Chris, que foi atingido no pescoço, e apesar dos ferimentos, ele lutou com o agressor e conseguiu expulsá-lo da casa. Ambos foram levados ao hospital e sobreviveram. Este foi o primeiro incidente que o agressor usou uma arma diferente. Neste caso, ele usou uma de calibre .25. Após exames balísticos, constatou-se que a munição era bastante antiga, com um dos seus lados apresentando uma espoleta vermelha. O jornal chamado Herald Examiner foi quem apelidou o agressor de Night Stalker. Enquanto isso, a população de Los Angeles estava em pânico. A compra de armas aumentou muito, assim como a procura de aulas de artes marciais. Algumas pessoas que precisavam economizar compravam cadeados ou faziam barricadas nas portas e janelas antes de dormir, ou até mesmo adotavam cães para latir durante a noite. Em 8 de agosto, o detetive Gil Carrilho foi contatado por telefone. Ele estava ciente de que se tratava de outro incidente, porém ele ficou chocado ao descobrir que o agressor havia atacado em Diamond Bar, um bairro extremamente próximo à sua residência. A esposa do detetive ficou tão assustada que decidiu mudar-se com os filhos temporariamente e afirmou que só retornaria quando a situação estivesse resolvida. As vítimas nessa ocasião foram o casal Elias e Sakina Abelwat. O marido foi atingido por um disparo e morreu na hora. Já ela foi abusada de várias maneiras pelo invasor. Neste caso, enquanto ele cometia o abuso, ele dizia para ela não olhar para ele. No momento, ela declarou: "Juro por Deus que não vou olhar para você." E foi então que ele disse: "Não jure por Deus, jure por Satã." Neste caso, foi usada a mesma munição de calibre .25, permitindo então confirmar que se tratava do mesmo agressor, uma vez que as balas correspondiam exatamente com aquelas utilizadas no ataque anterior. Após este incidente, os detetives gravaram um comunicado no qual forneciam detalhes sobre o Night Stalker, incluindo várias características e informações sobre os casos. Eles enfatizaram também que certas informações não deveriam ser divulgadas, pois apenas o agressor e os detetives as conheciam. Este material foi então distribuído por todas as delegacias do condado de Los Angeles. E em 18 de agosto, as autoridades de São Francisco identificaram um crime com um padrão de atuação bastante semelhante ao perseguidor noturno. Alguém havia invadido a residência do casal Peter e Barbara Penn. Lá, o agressor disparou contra Peter, o que resultou em sua morte instantânea. Ela foi rapidamente transportada para o hospital e conseguiu se recuperar. E novamente o suspeito utilizou um batom para traçar um pentagrama, juntamente com a frase Jack the Knife, fazendo referência ao assassino em série Jack o Estripador. Os detetives de Los Angeles viajaram para São Francisco e, ao analisarem as balas, eles constataram que era o mesmo calibre .25. E juntamente com eles também compareceram a São Francisco os jornalistas que acompanhavam o caso, incluindo Laurel Erickson. E um colega de trabalho de Laurel entrevistou algumas pessoas que moravam próximas à residência que foi alvo do ataque. E um deles mencionou que os investigadores haviam falado algo sobre pentagramas desenhados no local do crime. E ao questionar o detetive Frank Salerno em uma entrevista, ele refutou essa afirmação, pois ele sabia que se essa informação sobre o perseguidor noturno ser possivelmente um satanista fosse divulgada, isso poderia gerar ainda mais pânico na população.
Além disso, o suspeito poderia fugir ou alterar a sua maneira de agir quando ele tomasse conhecimento dessas notícias pelos jornais, o que dificultaria ainda mais a sua captura. E antes de voltarem para a cidade de Los Angeles, Gil Carrillo e Frank Salerno compartilharam dessas informações confidenciais com a polícia de São Francisco, deixando claro que essas informações não poderiam ser divulgadas de forma alguma. No entanto, a prefeita de São Francisco, Diane Feuchten, optou por visitar o departamento de polícia para obter informações sobre o ocorrido, e alguém acabou compartilhando com ela os detalhes, sem mencionar a necessidade de confidencialidade. No mesmo dia, durante uma conferência de imprensa, ela revelou todos os detalhes que até então apenas a polícia e o criminoso conheciam, incluindo o calibre das armas e a marca de tênis à via deixada na cena do crime. Diante disso, os detetives ficaram extremamente frustrados e recorreram ao xerife do condado, Shelman Block, em busca de ajuda. Block convocou a imprensa e reconheceu o erro grave que comprometeria seriamente a investigação. Em 24 de agosto de 1985, Richard roubou outro veículo e dirigiu até a cidade de Mission Viejo. Ele optou nesta data por atacar a residência da família Romero, que havia retornado recentemente de uma viagem ao México. Enquanto se preparava para invadir o lar, o seu comportamento suspeito atraiu a atenção de um dos filhos, James Romero III, de 13 anos de idade. Ao ouvir os passos, James se aproximou da janela e avistou Richard Ramirez circulando ao redor da residência. E desse modo ele correu para acordar seus pais, que prontamente contataram a polícia. Enquanto Richard escapava, James correu até a rua e conseguiu memorizar partes das características do carro, incluindo a marca, o modelo e a cor. Após deixar a casa da família Romero, ele invadiu a residência de Bill Cars e de sua noiva Inês Erickson. O casal estava dormindo enquanto Richard disparou 3 vezes na cabeça de Bill. Depois, ele abusou e obrigou Inês a entregar os objetos de valor. Uma parte interessante deste crime é que ele proferiu a seguinte frase quando estava indo embora: "Informe que o Night Stalker esteve presente aqui." Inês dirigiu-se à residência de um vizinho em busca de socorro. O seu esposo Bill passou por uma cirurgia de emergência e sobreviveu. Após a divulgação da informação sobre o veículo nos meios de comunicação, a polícia recebeu uma ligação de um indivíduo confirmando que o automóvel usado nos ataques pertencia a um amigo seu, porém que havia sido roubado durante o final de semana. O veículo foi localizado e submetido a uma perícia, resultando na obtenção de uma impressão digital. Dias mais tarde, os detetives foram contatados por uma mulher que compartilhou uma narrativa intrigante. O seu pai, um morador de rua que frequentava os arredores da estação rodoviária, relatou que tinha feito amizade com um homem chamado Rick e que se assemelhava muito com o retrato falado do Night Stalker. Durante o interrogatório do morador de rua, ele mencionou que Rick afirmava ser natural de El Paso, no Texas, e havia se vangloriado de ter assassinado um casal asiático em Monterey Park com uma pistola de calibre .22. Suspeitando que o casal em questão pudesse ser Bill e Lillian Doi, eles optaram por prosseguir com o interrogatório daquele morador de rua. Esse homem também afirmou ter adquirido uma arma e um rádio desse indivíduo conhecido como Rick, porém que vendeu esses itens em Tijuana, cidade localizada na fronteira entre Estados Unidos e o México. A polícia conseguiu recuperar os objetos e constatou que o rádio havia sido furtado na residência das irmãs Maybell e Florence Collins. Enquanto isso, em São Francisco, um informante da polícia chamado Ear Greg compareceu à delegacia e entregou um bracelete, uma espécie de pulseira, sugerindo que este poderia estar relacionado ao perseguidor noturno. De acordo com ele, a mãe de sua esposa, que era residente de San Pablo, recebeu aquela pulseira de presente de seu namorado, chamado Armando Rodrigues. Por sua vez, Armando afirmou ter obtido aquela pulseira de um amigo de El Paso chamado Rick e que costumava usar um boné do AC/DC, uma jaqueta escura e apresentava problemas dentários. Descrição esta que coincidia com a fornecida por Maria Hernandes após o primeiro ataque. A polícia abordou Armando, mas ele se recusou a cooperar. Diante disso, os policiais o conduziram para dentro da viatura para uma conversa mais tranquila, solicitando novamente o nome de seu amigo de El Paso. Contudo, ele começou a proferir insultos e ameaça contra os policiais. E neste momento, um dos detetives de São Francisco desferiu um forte soco em Armando, fazendo com que ele caísse no banco de trás. Temeroso, ele finalmente revelou o nome: Richard Ramirez. Em 30 de agosto de 1985, os detetives de Los Angeles receberam informação de que a polícia de São Francisco possuía um nome. Foram encontradas 8 pessoas com o nome de Richard Ramirez, todas com antecedentes criminais. Os peritos tiveram que comparar manualmente as impressões digitais dos registros com aquela encontrada no espelho retrovisor do carro, momento em que conseguiram identificar o Richard Ramirez correto.
A polícia apresentou a foto que estava contida no registro de Richard e confirmou com uma testemunha que se tratava realmente dele. Uma outra entrevista coletiva foi convocada, porém desta vez com a presença das polícias de Los Angeles e São Francisco, anunciando que Richard Ramirez estava sendo procurado pelos crimes do perseguidor noturno. Um funcionário da biblioteca de São Francisco, ao ler o jornal do dia seguinte, deparou-se com a reportagem sobre o caso. Ele reconheceu o homem na foto como alguém que havia visitado a biblioteca no dia anterior, perguntando sobre livros relacionados a horóscopos e tortura. E embora aquele funcionário tenha dado informações sobre a localização dos livros, ele não pôde deixar de notar os dentes deteriorados e o odor desagradável daquele sujeito. A polícia já suspeitava que Richard tentaria fugir ao ver sua foto nos jornais, e por isso organizou uma operação na rodoviária para capturá-lo assim que ele tentasse embarcar. Ninguém tinha conhecimento de que ele havia deixado a cidade de Los Angeles, não como uma fuga, mas para visitar o seu irmão que morava no Arizona. E ao desembarcar de volta em Los Angeles, na rodoviária ele notou uma presença policial incomum, porém ele não suspeitou que estavam atrás dele. Ele desceu a rua e adentrou uma loja de conveniência, e ao avistar sua própria imagem estampada em todas as manchetes, foi tomado pelo pânico, saindo às pressas e embarcando no primeiro ônibus que ele encontrou. Pouco depois, um dos passageiros, ao ler o jornal do dia, identificou Richard Ramirez, porém ele não teve tempo de agir, pois Richard desembarcou imediatamente ao notar a situação. A polícia foi alertada e deu-se início a uma intensa perseguição pelas ruas de Los Angeles. Ao descer do ônibus, ele tentou subtrair o veículo de uma mulher, mas foi impedido por seu esposo. A confusão crescia à medida que os transeuntes o reconheciam, transformando a cena em um verdadeiro tumulto. Alguns clamavam por ajuda policial, enquanto outros tentavam contê-lo fisicamente. Um homem até arrancou uma barra de ferro de um portão e acertou na cabeça de Richard, que caiu no chão e começou a ser agredido por todo mundo que estava à sua volta. Uma viatura próxima recebeu uma chamada sobre uma perturbação da ordem pública e se dirigiu ao local. Chegando lá, um dos policiais teve que se infiltrar na multidão para alcançar Richard e efetuar a sua prisão. A quantidade de pessoas ao redor da viatura era tão grande que quase impediu a sua saída do local. E este tumulto ainda continuou na delegacia, onde os policiais tiveram que erguer barricadas para evitar que a população invadisse e cometesse um linchamento contra Richard. De acordo com relatos de testemunhas e sobreviventes, a cidade estava tomada por uma grande agitação. Os moradores celebravam, aplaudiam, pulavam e entoavam o hino nacional. Era como se a nação tivesse conquistado a Copa do Mundo. Devido à grande notoriedade do caso, foi extremamente desafiador encontrar um júri que fosse imparcial, o que resultou no início do julgamento apenas em julho de 1989. Logo em sua primeira aparição no tribunal, aproveitando que o julgamento estava sendo bastante televisionado, ele mostrou um pentagrama desenhado na palma de sua mão, e por fim ele gritou: "Salve Satã!". Ramirez contava com 2 advogados considerados novatos para um caso de tal magnitude, apesar de já terem obtido êxito na absolvição de todos os seus clientes anteriores. E assim como em outros julgamentos célebres, o júri enfrentou tumultos. Uma ameaça de tiroteio levou à instalação de detectores de metal no tribunal, bem como a revistas minuciosas de todos os presentes. Posteriormente, o júri teve que ser adiado devido à ausência de uma jurada, que mais tarde foi encontrada morta em seu apartamento. Houve especulações sobre a possibilidade de algum cúmplice de Richard Ramirez estar envolvido, a ponto de o jurado suplente precisar ser escoltado para voltar para sua casa, pois ele sentia muito medo. No entanto, descobriu-se que a jurada fora assassinada pelo seu próprio namorado e que Richard não tinha relação com o ocorrido. Em 20 de setembro de 1989, Richard Ramirez foi condenado por todas as 43 acusações contra ele, 13 homicídios, 5 tentativas, 11 agressões sexuais e 14 roubos. Quanto às acusações de molestar crianças, os promotores, juntamente com os detetives, decidiram não levar o caso adiante para poupar as crianças de terem que reviver tudo o que elas haviam passado. Em novembro, o juiz decretou a sentença, pena de morte na câmara de gás. Durante o seu período de encarceramento, Richard Ramirez recebeu inúmeras correspondências, fotografias e composições de suas admiradoras. Chegou a ser realizada uma matéria sobre esses admiradores, que frequentemente se reuniam diante do tribunal e da penitenciária estadual de San Quentin, onde ele estava detido.
Em 1996, ele até se casou com uma dessas admiradoras, uma mulher chamada Doreen Leo, que afirmou que se mataria após Richard ser executado. Entretanto, eles se separaram pouco tempo depois. Ao longo de seu período na prisão, diversas apelações foram feitas em sua defesa, mas todas foram rejeitadas. E em setembro de 2006, a Suprema Corte da Califórnia recusou o pedido de uma nova audiência. A sua defesa entrou com novos recursos que tramitaram por anos, porém sem nenhum sucesso. No dia 7 de junho de 2013, Richard Ramirez faleceu aos 53 anos, em decorrência de um linfoma. Em 2009, após alguns testes de DNA, a polícia descobriu em alguns casos sem solução que o ataque contra Maria Hernandes e Dale Okazaki não tinha sido o primeiro crime de Richard. Alguns meses antes, ele tinha assassinado com um canivete uma menina de 9 anos chamada Mei Ling. De acordo com relatos da época, Mei estava com seu irmão procurando uma nota de $1 que haviam deixado cair, quando um homem hispânico e magro se aproximou, afirmando saber onde o dinheiro estava. Infelizmente, Mei decidiu acompanhá-lo. Outro incidente que mais tarde foi associado a ele foi o homicídio de Jane Winkle, de 79 anos. Ela foi encontrada morta em seu apartamento em Glassell Park, em Los Angeles, tendo sido atingida na cabeça, no pescoço e no peito enquanto dormia. Durante a investigação, a polícia descobriu uma digital na borda da janela pela qual o assassino entrou. Porém, essa foi a única pista encontrada e o caso foi encerrado naquele momento. Além dessa vítima confirmada, Richard Ramirez também foi suspeito de estar envolvido em outros 2 casos. O primeiro é o assassinato de Pate Riggins, ocorrido em junho de 1985, em Arcádia. Embora Richard tenha sido acusado do crime devido à semelhança com o modus operandi, não havia provas suficientes para incriminá-lo. O segundo é o duplo assassinato das irmãs Christina e Mary Calderwell, em São Francisco. Elas foram encontradas mortas no apartamento em que elas moravam em Telegraph Hill, em fevereiro de 1985, mas novamente faltaram evidências físicas para ligarem ele ao caso. A trajetória de Richard Ramirez representa um período sombrio na história da Califórnia, marcado por episódios que abalaram profundamente a comunidade. Seus atos despertaram temores e incertezas, deixando uma marca indelével na memória coletiva. A captura e o subsequente julgamento de Ramirez destacaram a importância do trabalho policial e do sistema judiciário na proteção da sociedade contra ameaças individuais. Sua história serve como um lembrete sobre os desafios enfrentados pela justiça e a necessidade contínua de garantir a segurança e a tranquilidade de todos. Este foi o caso detalhado de Richard Ramirez, o perseguidor noturno. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e, por fim, encaminhe este vídeo para um amigo que também curte documentários desse nicho. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo.